Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. Nesta edição você vai entender como o mercúrio usado na mineração ilegal infecta os peixes. E é uma das principais fontes de nutrientes para a população ribeirinha, indígena e urbana da Amazônia brasileira. Em média, o consumo de peixes da população ribeirinha é 8 vezes maior que a média mundial registrada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o que torna essas comunidades mais vulneráveis aos efeitos dessa contaminação. O corpo tende a ter dificuldade para eliminar o composto químico naturalmente e, a longo prazo, o acúmulo dessas substâncias pode provocar vários tipos de cânceres. Todos os detalhes você vai conferir agora na investigação da semana. Principal item da dieta do Amazônida, o pescado se tornou fonte de contaminação indireta por vários compostos químicos, entre eles o mercúrio, amplamente usado no garimpo ilegal de ouro. É o que aponta pesquisadores nacionais e internacionais que se debruçaram sobre amostras de peixes e constataram que as espécies consumidas na região excedem limites de exposição ao mercúrio estabelecidos pela legislação brasileira e a Organização Mundial da Saúde. O estudo, denominado Riscos à Saúde Humana associado a metais pesados em peixes da Amazônia Brasileira, publicado na revista Ciências Ambientais, analisou 56 amostras de 11 espécies de mercados das áreas urbanas de Novairão, Manacapuru, Iranduba, Manaus, Santarém, Belém e Macapá. Este doutor em ecologia avalia que o mercúrio é bioacumulativo, ou seja, o organismo humano tende a ter dificuldade para drenar essa substância, favorecendo o surgimento de cânceres e doenças degenerativas. A gente precisa lembrar que, principalmente, em torno de 69% a 76% da proteína consumida por ribeirinhos ou indígenas, ela vem do pescado. A gente está falando num consumo de pescado 8 vezes em relação à média mundial. Então essas contaminações massivas, de fato, são extremamente prejudiciais para a população. Peixes como curimbatã, jaraqui, pacu estão com níveis altíssimos de mercúrio afetando a população e a gente vê diversas doenças surgindo a partir daí, como uma alta incidência de vários tipos de câncer, além de várias doenças degenerativas do sistema motor. Então esse é um problema grave porque já impacta a saúde do ribeirinho, mas impacta também a saúde de quem está na capital Manaus. O mercúrio é utilizado principalmente no garimpo artesanal. Então, por conta da necessidade de produzir essa amálgama para facilitar a separação do ouro do sedimento, ele é utilizado. No garimpo industrial, você tem outras alternativas, mas mesmo assim, ambos os tipos de garimpo, eles são extremamente nocíveis, porque eles reviram o sedimento e eles acabam liberando metais pesados presos no sedimento. Então, além do mercúrio, nós estamos vendo, tanto em amostras de sedimento quanto de água coletadas em toda a bacia amazônica, o aumento de outros metais pesados além do mercúrio, como cobre, zinco, cádmio, alumínio. Então, tudo isso está indo para o pescado e está afetando a saúde, principalmente do ribeirinho, do indígena, para que ele seja consumido. Então é fundamental que, de fato, nós ataquemos o problema, que é o garimpo, que é onde tem se contaminado esses peixes e afetado a população. Não existe outra alternativa a não ser essa. A contaminação por mercúrio é ainda mais alta em aldeias indígenas Yanomami, localizadas em Roraima. Um outro estudo da Fiocruz revelou que 9 aldeias desse povo já sofreram efeitos por envenenamento através desse elemento químico tóxico. Essa contaminação indireta pelo pescado, que atinge a população da Amazônia, é uma grave emergência de saúde pública. E a principal forma de combate é enfrentando o garimpo ilegal, especialmente dentro das áreas de conservação e terras indígenas. Quem não lembra daquelas imagens das balsas garimpeiras aglomeradas, uma ao lado da outra no Rio Madeira, flagradas em 2021 a menos de 120 quilômetros de Manaus?
Essas embarcações reviram o fundo do rio em busca de minérios e liberam inúmeros compostos químicos no processo, conforme apontam os pesquisadores de renomadas universidades brasileiras e internacionais. Você aí que nos acompanha em toda a região norte e em outros estados do Brasil, envie sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número 92 do prefixo 99297-2401. Viu algo suspeito? Alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós vamos investigar. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos mostrando os efeitos adversos na saúde humana do uso desenfreado de mercúrio em atividades garimpeiras ilegais, principalmente dentro das áreas de conservação e de territórios indígenas, o que é combatido até mesmo pela lei brasileira maior, a Constituição. No bloco anterior, você viu um estudo que traçou as localidades e as espécies infectadas pela substância que é altamente tóxica. Agora, você volta a conferir todo o trabalho da nossa equipe de investigação. Por ausência de fiscalização e combate a ilícitos ambientais nos últimos 6 anos, o garimpo ilegal invadiu terras indígenas com dragas que reviram o fundo dos rios em busca de riqueza. É nesse processo que os garimpeiros utilizam o mercúrio para separar o ouro de sedimentos capturados junto ao minério. No início do governo Lula, em 2023, houve o fechamento do espaço aéreo da Yanomami e a intensificação da desintrusão do território após decretação de emergência em saúde pública pelos elevados índices de mortes de crianças Yanomami por malária e desnutrição. Esse líder garimpeiro de Roraima defende a prática que é ilegal, mas alega que o procedimento não prejudica os indígenas. Tem ideia do tamanho que são os rios? Você tem noção do tamanho do rio? Você sabe a quantidade de mercúrio para contaminar um rio? Outro, o mercúrio é um metal pesado. Eu desafio qualquer cientista, qualquer pessoa pegar um mercúrio, que é um metal pesado, botar na água e ele ficar flutuando para peixe comer. Não existe, ele desce, vai para o fundo, bate na areia, desce para lá, não tem esse tipo de coisa. E outra, quantidade de mercúrio utilizada por garimpeiro é incapaz de fazer essa contaminação que dizem aí. Esse infectologista da Fundação de Medicina Tropical explica que os efeitos do mercúrio tendem a se manifestar a longo prazo no organismo. Segundo ele, essa substância consegue inclusive provocar mudanças no DNA. Quando você tem contaminação por metais pesados, você vai ter problemas de saúde muito sérios. Então, a contaminação especificamente pelo mercúrio, ele pode trazer complicações para o sistema nervoso central, especificamente, para os rins e para o fígado. Agora, quais são os sintomas que a gente pode ter com relação a isso? São vários. Quando você tem uma exposição para esse lado do sistema nervoso central, você pode ter desde tremores, você pode ter alterações inclusive psiquiátricas, alucinação, ter alteração de comportamento. Se você tem isso com relação ao sistema digestivo, ao fígado e ao rim, você pode ter alterações do rim, insuficiência renal a longo prazo. Você pode também ter desde manifestações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. E aí a gente classifica em 2 tipos, a infecção aguda e a infecção crônica. A infecção aguda é aquela que você tem ou a inalação, ou você tem a ingestão, ou você tem o contato direto com a substância. Vai ter uma infecção aguda, que aí você pode provocar vômitos, você pode tratar com outras substâncias para você retirar o mercúrio de dentro do organismo. No entanto, quando ele se deposita a longo prazo, aí quando a gente tem sintomas, desde sintomas digestivos, desde sintomas respiratórios. Este pesquisador e professor da Universidade do Estado do Amazonas afirma que o mercúrio não é uma substância que possui uma jazida no estado e que ela entra no meio ambiente por intervenção humana. O mercúrio aqui no estado, a única maneira de ele aparecer aqui é se a gente trouxer. Não existe uma mina, uma jazida de mercúrio aqui no estado. Então, o ser humano é que traz esse material para o estado e ele é utilizado para fazer a extração do ouro onde a gente tem o garimpo nessas localidades. O nosso foco é entender qual é o ciclo do mercúrio. Então, o mercúrio ele chega na forma de mercúrio metálico, daqueles que todo mundo conhece, parece um líquido, um metal líquido, né?
Mas a espécie mais nociva de mercúrio que a gente tem é quando ele se transforma em metilmercúrio. Esse metilmercúrio é que acaba entrando na cadeia alimentar, que os peixinhos pequenos acabam comendo o plâncton e daí ele se contamina, os grandes acabam comendo os pequenininhos e a gente acaba comendo os peixes grandes. Então, o nosso foco ele está em entender como é que o mercúrio, a partir do momento que ele é colocado na natureza, como é que ele chega na gente através da cadeia alimentar. Ele coordenou uma expedição que cruzou o Rio Madeira a fim de investigar os efeitos de metais pesados. O grupo que estuda solo e água embarca novamente neste sábado para continuar o rastreio do mercúrio. O governador de Roraima sancionou 2 leis que beneficiaram o garimpo ilegal. Uma delas liberava todo tipo de mineração com mercúrio e outra que proibia a destruição de maquinários apreendidos em operações. As leis foram derrubadas pelo STF. Ninguém está aqui para tirar a razão do representante garimpeiro quando fala que o país entregou a exploração mineral a grandes empresas transnacionais. Mas é preciso deixar uma coisa clara. Essa atividade tem um grande impacto ambiental, porque depois da jazida ter sido totalmente explorada, a atividade econômica que surgiu por causa da exploração deixa de existir. E fica no lugar um buraco. Um buraco que não tem serventia alguma, como aconteceu em Serra Pelada, no sudoeste do Pará. Porém, tem que se entender que a falta de oportunidade muito presente na Amazônia empurra essas pessoas para essa atividade arriscada e ilegal. Quase sempre são pessoas simples, sem renda, e que vivem de bico, e que são aliciadas por grandes membros da cadeia do ouro ilegal, que hoje é, inclusive, bancada pelo tráfico de drogas. Agora você vai conferir os destaques da semana. Roraima, Rondônia, Brasília, de olho no norte. E aqui em Roraima o destaque continua sendo a CPI das Terras, onde a então presidente do Iteraima, o Instituto de Terras e Colonização de Roraima, foi exonerada do cargo pelo governador Antônio Denário. Ela que é uma das principais suspeitas de contribuir para uma organização criminosa suspeita de grilar terras aqui no estado de Roraima. Dilma iniciou no cargo de presidente do Iteraima em 2023. Segundo o presidente da comissão parlamentar, o deputado Jorge Everton, no último depoimento de Dilma aqui na Assembleia Legislativa, no dia 31 de março, ficou evidente a contribuição dela para a organização criminosa, além também de apontar uma suposta tentativa de interferência em processos do Iteraima relacionados ao filho do governador Antônio Denário. Vamos seguir acompanhando mais informações aqui de Roraima sobre esse caso, sobre a CPI das Terras, e voltamos com vocês com muito mais informações direto de Rondônia. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia instaurou uma fiscalização para apurar possíveis irregularidades nos cargos de controlador geral e controlador adjunto da Câmara Municipal de Porto Velho. O procedimento apuratório número 00540/25 tem como base uma denúncia anônima recebida pela ouvidoria da Corte. Segundo o relatório inicial, os servidores nomeados não têm vínculo empregatício com a administração pública, o que impede regras legais que exigem servidores concursados para exercer os cargos de controle interno. Ainda segundo a investigação, a decisão deve ser comunicada ao presidente da Câmara, à Secretaria-Geral de Controle Externo e também ao Ministério Público de Contas. O De Olho no Norte agora segue para Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou esta semana o texto da proposta à emenda à Constituição que estabelece novas diretrizes sobre segurança pública. Entre as principais alterações propostas estão conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, maior integração entre a União e os entes federados na elaboração e execução da política de segurança pública, inclusão na Constituição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e dar poder de polícia às guardas municipais. A proposta será encaminhada ao Congresso Nacional na próxima semana.
Na Câmara, ela será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para ser aprovada no plenário, a PEC vai precisar dos votos de 3/5 dos deputados em 2 turnos de votação. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como Bancada da Bala, promete fazer de tudo para arquivar a PEC da Segurança Pública. Já o governo, por sua vez, garante que vai trabalhar para que a PEC seja aprovada. Voltamos aos estúdios. E você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência. Você da região norte, de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olha aqui o nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, norte.com.br, Rádio Norte FM. Muito obrigado.